Oi, seja bem-vindo aqui a esse vídeo do Engenheiro de Pijama. Vamos fazer um resumo hoje do livro Energia para o Brasil, um modelo de sobrevivência, de Roberto Cerqueira Leite, que ele é realmente um livro focado muito na questão ambiental e é um livro realista, técnico, ok? Não é um livro muito floreado, não é um livro romanceado, sobre a função da matriz energética num país, no caso abordado realmente o nosso caso brasileiro. E ele também foca muito no meio ambiente como o principal do efeito estufa. Existem outras questões ambientais, como inundação, se você for falar de parque hidroelétrico, só que ele foca principalmente na emissão de CO2 que causa efeito estufa, então ele se ateve a isso. Achei que foi justo, foi um direito dele como autor, não prolongar demais a questão ambiental, mas sempre ter ela em foco. Prefácio feito por Antônio Emílio de Moraes, um bom prefácio justo, que dá toda a importância que eu realmente encontrei as informações no livro que fizeram essa apresentação, esse prefácio ser um prefácio honesto. Interessante é você pensar logo no início do livro, ele apresenta consumo de energia e deixa claro que a gente precisa de energia, não tem como dar volta nisso. Você consome alimento, você está consumindo energia, você usa energia elétrica, você usa fogo, então você usa energia. Não importa que forma de energia você use. Não estamos falando apenas de energia elétrica. São modelos de matrizes de produção de energia que o ser humano precisa para a vida. Não apenas uma matriz energética que você vai acender e vai ter luz na sua casa na lâmpada. Ok? Então, todo ser humano, todo ser em si consome energia. Ele tem um estudo muito interessante que foi feito que, para o índice de IDH bom, o IDH é o índice de desenvolvimento humano, ele tem um resultado favorável, um resultado positivo, de um índice de desenvolvimento legal no país. Todos esses países que tinham esse índice em boa posição, ele resultava que você tinha um consumo per capita de 4.000 kW ano. Isso per capita, ou seja, se você pegasse todo o consumo do país, você dividisse por seus habitantes, isso já somaria as indústrias, isso somaria todos os comércios, não apenas residências, não é consumo residencial que você pega na sua conta de luz e soma os últimos 12 meses, ok? Isso é média do país dividido pelo número de habitantes, por isso per capita, você teria um consumo médio de 4.000 kW ano. Nesse caso, ele conseguiu essa correlação, países com um consumo maior que esse tinham um IDH bom também. Porém, países com consumo abaixo disso, ele encontrou índice de desenvolvimento abaixo, ou seja, países que estão subdesenvolvidos ou ainda em desenvolvimento. Uma coisa que eu posso ter falado errado aqui, não é consumo, é oferta, tá bom? Existe uma diferença muito grande entre aquilo que já é consumido e aquilo que você tem de produção no país. Ou seja, países que produzem e ofertam a seus habitantes uma quantidade relativamente próxima a essa de energia ao ano, tem um índice de desenvolvimento relativamente razoável. Para você ter uma ideia, enquanto os Estados Unidos conseguem ter marcas de até 10.000 kW por ano, no Brasil estamos hoje na marca de 2.800 kW ano. Ok? Bem abaixo. Uma informação, uma brincadeira, na verdade, que se faz com isso, é a análise de quanta energia nós recebemos do Sol. Baseando na energia que nós recebemos no Sol durante um ano todo, dividido pela superfície do nosso planeta, e também tendo isso aí dividido pela média entre dia e noite, né, dividido por 2, portanto, a energia recebida, você tem que nós recebemos 1.376 watts por metro quadrado. Ok? Então, a Terra recebe 1.376 watts por metro quadrado, cada metrinho quadrado. Então, outra análise que você podia fazer é que com apenas 3 metros quadrados, você já conseguiria acionar um bom chuveiro elétrico. Isso é 24 horas por dia, tá, gente? Isso já é uma média, ok? Então, a cada hora, consideremos assim, se você recebe 1.376 watts, você pode deixar um chuveiro ligado 1 hora ali. Compreende? O consumo, a energia constante que você recebe. Você fica recebendo essa energia em termos constantes. Claro que, na verdade, isso não é real, porque a nossa atmosfera ela devolve muita energia. Inclusive, no livro, ele tem ali um gráfico muito interessante. Toda a energia que a gente recebe do Sol, parte que vai embora meramente porque já irradia e reflete na nossa camada da atmosfera.
Depois você tem a parte de energia que vai embora devido à radiação de calor, de água que vai evaporada, você tem a parte de energia que cai direto, que proporciona a evaporação da água dos oceanos. Então, quer dizer, essa energia não é toda utilizável, ok? Pouquíssimo dessa energia realmente chega para a gente, como luz solar, como energia solar. E muito é perdido de várias formas. Outra coisa interessante é você pensar, mesmo que eu fale, como diz dado técnico, que 20% dessa energia chega de fato à nossa crosta terrestre e chega de fato de uma forma até utilizável, a Terra ela não acumula energia. Então você fala assim, poxa, eu estou refletindo ou devolvendo 80% dessa energia, mas a Terra está acumulando energia, é um reator, é uma bomba, é um capacitor, está acumulando energia, acumulando, vai chegar a um limite um dia? Não. A Terra, tudo no espaço se equilibra. Então, conforme a Terra recebe essa energia, ela acaba devolvendo sempre essa energia, e mesmo quando não é só por forma de calor, existe um termo chamado radiação de corpo negro, que é quando um corpo, mesmo sem ser luminoso, ele consegue transferir essa energia de volta ao espaço, de várias fontes. A térmica é uma das fontes principais dessa. Ele divide a energia em alguns métodos aqui. Nós temos a energia química, que ele fala. Nós temos a energia térmica. Nós temos a energia mecânica. E nós temos a energia elétrica. Me desculpe que eu estou colando um pouquinho aqui, mas é rapidinho. Então, a energia química é todo o composto que a gente tem, na verdade, um sólido. Nós temos um sólido, nós queimamos, se você queima para gerar calor, alguma coisa, churrasqueiras, por exemplo, ou fornos, isso é uma energia química, ok? E ele chama isso de uma energia potencial, ele classifica isso como energia potencial, porque são coisas armazenadas. Você tem um pedaço de madeira e tem uma quantidade de energia ali, mas que ela está dormente, é uma energia potencial, vai ser utilizada para fazer um trabalho. Energia térmica já é o resultado da primeira interação, por exemplo, da função da energia química, que é o calor. Você pode ter energia mecânica, que é o resultado de algum trabalho que você pode fazer com alguma das fontes de energia. E você tem a energia elétrica, que é quando você já tem ali um resultado do movimento de elétrons. Geralmente essas coisas elas estão ligadas. No caso de uma termoelétrica, ela é ligada exatamente nessa ordem, né? Você tem a queima de material que gera calor, que vai gerar algum movimento mecânico, que daí o movimento mecânico vai gerar ímãs e sistemas elétricos para gerar energia elétrica. Uma coisa que ele fala no livro também é que ele divide o material em matéria, todas as coisas ele divide em matéria, ele divide em energia e ele divide em informação. Por que matéria, energia e informação? Matéria em si é o primeiro estágio. Você encontra as coisas nesse estágio de matéria porque você as toca, todas as coisas têm matéria, você consegue encontrar energia, porque a produção, você consegue encontrar energia também contida nas coisas da matéria, e ele acredita que existe informação também contida. Ah, mas de onde vem essa ideia da informação? A gente acaba pensando em informação sempre ligando muito à internet, ligando muito à mídia, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de conteúdo realmente. Mas informação no tiro de que existe algo a mais que se perde. Porque toda vez que você faz uma transformação, por exemplo, de um tipo de energia, além de haver muitas perdas, isso é inevitável, é uma crueldade, porque toda energia, quando é transferida de uma energia química, por exemplo, um material é queimado, a energia térmica que é gerada, ela não é convertida, por exemplo, toda energia térmica, porque sempre sobra resíduo. Se sobra resíduo de uma energia química, do material que você queimou, isso significa que não foi tudo convertido em energia. Aí você confere isso para energia térmica. Porém, a energia térmica ela é muito difícil de conter e você não consegue que toda aquela energia térmica seja usada para aquecer. Pega um exemplo de um forno ou de um fogão. Você liga a boca de um fogão, enquanto o gás está sendo queimado ali para fornecer energia para você, por exemplo, esquentar uma água numa leiteira, você, ao mesmo tempo, você não consegue fazer que essa energia de calor toda seja concentrada só para aquecer aquela panela. Ela é irradiada em volta. Ou seja, você tem desperdício para a sua função. E depois você vai para a energia mecânica novamente, que você
toda aquela energia térmica, uma parte não é, uma parte é desperdiçada pelas próprias trocas no aparelho. Então você tem desperdício. Depois toda a energia mecânica, cada movimento, todo ele gerou energia elétrica, não, tem desperdício novamente. A correlação nunca é 1 para 1. Então você tem esses problemas para lidar. E também quando você converte os tipos de energia, você não consegue fazer o processo inverso. Então, quer dizer, parece que sempre que você sai de uma energia que eles chamam de mais nobre para uma energia mais simples, sendo o calor uma das mais simples que existem, você perde algo a mais, que é a informação. Você tem as perdas e você tem uma incapacidade de retrocesso, que é o que ele chama de informação. Uma coisa que tem como problema ali, atual, é porque tem um problema de conscientização do uso da energia. Por exemplo, hoje nós temos esse uso aqui. Nós temos uma oferta para ser alcançada, em tese, de 4.000 kW por ano. Mas você fica pensando ali, seria isso o mais fácil de ser alcançado? Ou o uso da energia deveria ser repensado para que a gente pudesse planejar isso melhor? Porque um método de você conseguir fazer isso é que muitos dos aparelhos, edifícios, eles não são projetados de forma ecologicamente consciente. Nós estamos muito acostumados, engenheiros como nós, arquitetos também, a planejar prédios, edifícios, fábricas, que elas não são eficientemente em formato térmico. Então, ele até brinca, ele usa um exemplo de um castelo persa que tinha, de acordo com ele, um dos primeiros equipamentos de ar-condicionado. Como era feito esse ar-condicionado? Ele tinha um tubo de vários metros de altura, feito de pedra, obviamente, que tinha ali sobre uma piscina, que era alimentada por um veiozinho d'água. Esse pequeno veio d'água alimentava esse espelho d'água, e dali ele falava assim que era uma parte interna do castelo que vinha para a entrada um grande vento que acabava subindo por esse tubo. Ok, mas o que isso fazia? Então as pessoas achavam que a água esfriava o ar em volta, porque aquele castelo sempre tinha uma temperatura confortável em meio do deserto. Quando se a gente for comparar, na verdade, o que você tinha era um fluxo ascendente de ar que vinha, então a água quando aquecida, ela faz aquilo que nós já conhecemos como efeito natural. Quando você evapora, fica muito visível o efeito da água aquecida. Então ele tinha que a água mais aquecida, não chegava a esse ponto da evaporação, mas quando passava o ar, o vento ali, como ele era meio confinado, mas ele com o tubo ligado, ela aquecia o ar em volta, a água na verdade aquecia o ar, que por sua vez subia e formava uma corrente ascendente. Então a água aquecia o ar, e não o ar que esfriava a água e depois ficava ali. Então a água aquecia esse ar, e jogava essa corrente ascendente e ficava nessa troca constante, porque o ar ao ser aquecido estava retirando água aquecida daquele espelho d'água. Então o espelho d'água ficava frio porque o vento vinha e tirava todas as moléculas de água que estavam aquecidas, estavam agitadas e se desprendiam com facilidade. Então é interessante pensar nisso. Hoje em dia tem muita coisa de prédio ambientalmente mais correto, você está falando muita coisa de jardins em topo para aumentar a área verde, para aumentar a área que chove não seja impermeabilizada, mas você tem que pensar um pouco também no aquecimento e como lida os prédios de hoje em dia. Todo mundo faz prédio fechado, liga-se um ar-condicionado, só aumenta o consumo de energia. Bem, o autor também fala algumas coisas importantes. Por exemplo, ele cita o grande exemplo da natureza, porque a natureza tem seus mecanismos de absorção de CO2, ou o CO2 seria constantemente colocado na atmosfera e para onde ele iria, certo? Porque a natureza também produz CO2, mas ela também absorve num ciclo. Então, o que se reparou é que quanto maior a concentração de CO2, ou seja, quanto mais também o homem polui a natureza, de certa forma os ciclos de absorção são melhorados e eles conseguem absorver cada vez mais também CO2. Não se sabe exatamente como eles funcionam, nem exatamente qual a correlação. Se você tem um limite ou se você sempre vai aumentar, eles vão melhorar. Mas o fato é, estamos sempre poluindo mais do que eles absorvem. Mas eles também estão absorvendo mais do que absorviam antes. Então, de certa forma, há uma certa esperança ali. Uma grande novidade, não novidade, uma grande curiosidade sobre a natureza é como funciona o clorofila. Porque o clorofila, ele é uma substância capaz de fazer uma coisa maravilhosa que ela proporciona realmente que a fotossíntese ocorra. A fotossíntese, ela precisa de uma energia de mais ou menos 5 eV, que é uma variação de voltagem muito baixa, para conseguir fazer suas reações químicas funcionarem. Então ela precisa dessa energia. O problema é que onde ela vai encontrar essa energia? Porque existe uma radiação
a radiação solar, ela consegue proporcionar uma energia que ela chega em torno de 3,6 eV. Se você chega em 3,6 eV, essa energia é tão forte e tão danosa para as reações químicas de qualquer ser vivo, que ela faz o quê? Ela consegue separar as reações químicas e as células começam a funcionar desorganizadas. Então você tem um problema muito sério. Você nunca pode chegar nesse fator do tal 3,6. Então vamos anotar aqui, né? Do 3,6 eV é uma voltagem perigosíssima em termos celulares. E como que o clorofila faz? O clorofila precisa chegar isso aqui em 5 eV. Ele faz da forma mais simples possível. Ele tem compartimentos que armazenam até 2,5 eV. E quando ele está carregado, ele encontra um segundo compartimento que tenha também 2,5 eV. E eles se juntam, já formando 5 que ele deseja. Ou seja, o clorofila é uma mágica, maravilha da fotossíntese vegetal, consegue fazer um trabalho desse. Ou seja, duas células de clorofila, cada uma com 2,5 se unem para formar uma energia total acumulada de 5. E daí, então, proporcionar que aconteça com a energia correta a fotossíntese, sem correr risco para a planta, por exemplo. Desde a Revolução Industrial, o CO2 acumulado na atmosfera se estima que desde então, tenha chegado em 410 milhões de toneladas. Ok? Então nós temos um acúmulo de 410 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera desde quando é marcada a Revolução Industrial. Infelizmente, é estimado que lá para 2047 nós chegamos com 2 vezes o que nós tínhamos na Revolução Industrial. Ou seja, aquilo como eu já falei, o livro também, tudo isso que eu estou falando são dados do livro, que fala que a gente tem um sistema de absorção do planeta, mas que a gente sempre consegue produzir mais do que isso. Então, são alguns dados, esses aí são os principais pontos, até a gente começar a chegar no assunto da matriz energética, ok? Então, a seguir, a gente vai começar a falar agora sobre matriz energética em si, ok? Que é o assunto principal do livro. Só que todas foram curiosidades e informações adicionais que o autor colocou para que a gente pudesse entender mais a condição energética e tudo ao qual a gente está exposto, ok? Vamos lá. Ok. Agora nós vamos falar um pouco sobre as matrizes. Eu já escrevi várias matrizes energéticas aqui no quadro. Mesmo que não dê para enxergar muito bem, me desculpe por isso, mas é para a gente poder se organizar um pouco, a gente vai citar tudo isso porque fala no livro com muita informação de novo. Isso aqui é um resumo, principais informações que eu retirei do livro, ok? Primeira coisa de hidrelétricas é que hidrelétrica a gente, na verdade, tem uma matriz muito grande a ser aproveitada. A gente tem muita capacidade latente, como ele fala assim, o Brasil tem uma capacidade enorme por causa do relevo, da quantidade de rios que tem, porém a gente tem muito pouco disso só instalado, ok? Um custo médio para a hidrelétrica é cada quilowatt, tá bom? Sempre a gente vai falar em custo por quilowatt instalado, ok? Cada quilowatt instalado, na hidrelétrica ela custa cerca de $1.000. Ok? Eu fiz um R de RS, mas é US. Tá? Então você gasta mais ou menos $1.000 para cada quilowatt instalado de hidrelétrica. Sim, para cada quilowatt. Se você consome 100 e poucos quilowatts na sua casa, saiba que ele custou 100 e poucos mil para construir uma usina ali, só para fazer para você, ok? Por isso que são obras muito dispendiosas. Precisa-se de muita infraestrutura, ok? E depois o custo de produção em megawatts, aí já é diferente, estamos falando em megawatts para produção, quer dizer, custa muito para instalar uma vez, mas depois a manutenção é ridícula. Então custos assim de produção de megawatts são muito baixos, da ordem de $40 apenas. Energia hidrelétrica, aqui a gente pode falar, se quiser falar de impacto ambiental, a gente vai falar de alagamento, ela não tem uma relação muito forte com o CO2. Ela pode ter uma relação muito forte com o CO2, que é o efeito estufa do livro, vamos nos ater ao livro, que
é apenas uma questão de se foi feito uma limpeza correta no leito onde foi alagado. Se deixar muita planta para fazer material para decomposição, ele pode ter um efeito relevante por alguns anos ali de decomposição de matéria e isso ocasionar o gasto em CO2. Ok? Você gera uma produção de CO2. Eólica. O grande problema da eólica é o que todo mundo basicamente já sabe, já falei muito no site também, é que você precisa de uma produção de 500 watts por metro quadrado para ela ser de verdade algo mais útil. E como eu já falei também no site, apenas 20% do território do mundo tem essa capacidade, ok? Então, no caso, a gente tem uma capacidade de 2% do nosso território com essa capacidade aqui no Brasil. 2% do território brasileiro, ok? 20% do mundial, pode ser isso, e 2% do brasileiro, que a gente não foi abençoado muito com isso. Então a gente vai ter uma dificuldade muito grande para a instalação desse tipo de energia. Cogeração. O que é cogeração? É geração de energia como resíduo, como processo de algo que veio antes. Por exemplo, a gente está falando de hidrelétrica que ela não tem nenhuma ligação com a indústria, eólica não tem nenhuma ligação com a indústria. Mas vamos falar de termoelétrica. Uma termoelétrica é carvão, por exemplo. Carvão é uma matéria-prima para queima. Mas vamos supor que, por exemplo, você tivesse uma usina de cana-de-açúcar e que o bagaço fosse um resíduo para você. Só que você queima esse material. Então é a biomassa. Então você poderia fazer uma biomassa gerar como se fosse um resíduo. Então você é uma cogeração. Você gerou tudo o que você precisava, seja açúcar, seja álcool da cana-de-açúcar, e depois você pegou o bagaço e você queimou. Esse é um dos modelos assim que o autor mais ressalta, porque ele fala, cara, isso é um negócio. Esse é o modelo. Infelizmente, ele mesmo ressalta, não há estudos o suficiente sobre esses processos. Eles são muito localizados, são feitos em escalas muito pequenas, ou são feitas em apenas escalas industriais localizadas, dentro de um tipo de indústria. No caso, uma indústria que faz muito isso é a indústria de papel e celulose. Ela promove como resíduo do cavaco, as coisas que ela não aproveita, ela queima para gerar energia, ela queima restos de material químico e ela tem também um licor preto que ela pode ser usado para gerar energia na queima, no caso de fornos e geradores. Então, esse é um exemplo muito bom, mas o problema é que não há estudos. Então não há estudo no campo. Mas ele ressalta que deveria ser muito buscado. Gás natural. Gás natural ele exalta, porque gás natural, primeiro que termoelétrica. Termoelétrica, ele fala que são as usinas mais rápidas de você fazer. Ele fala assim, para você instalar uma termoelétrica e deixar ela operacional, é em torno de 1 ano e meio. A durabilidade de uma termoelétrica, no geral, é uns 40 anos. Então nós temos uma usina das mais rápidas de ser instalada, de todas, com uma capacidade boa de produção e também com uma durabilidade relativamente interessante. 40 anos chega a ser uma durabilidade boa. A questão do gás natural é que ele ressalta que o gás natural ele é muito limpo e ele é muito eficiente para queima. Então ele fala assim, cara, gás natural deveria ser um método adotado, principalmente no caso do Brasil. Um problema que existe relativo ao próprio gás natural é que o número de reservas é muito baixo. Então ele fez uma conta, os dados, que você pode pegar todas as reservas que existem na América do Sul, não importa de que país. Vamos supor que o Brasil se apodere de todas as reservas de gás natural da América do Sul. Isso faria que o Brasil tivesse um estoque de gás natural para suprir sua demanda atual por apenas 20 anos. Ou seja, em 20 anos, o Brasil sozinho produzindo todas as reservas, ele ia estourar. Ia suprir e você ia ter que correr para outro tipo de reserva. 20 anos é um tempo de planejamento, geralmente para você mudar uma matriz energética, mudar qualquer tipo de coisa. Ou seja, é pouco tempo de produção. E, novamente, você vai fazer o quê? Que as pessoas instalem termoelétricas para que você tenha uma grande produção que depois ali meia vida útil, eles já tenham que desativar porque não tem mais matéria-prima para queimar. E depois, novamente, isso é o Brasil se apoderando da América do Sul inteira. Se você considerar os consumos dos próprios países onde estão as reservas,
vai dar muito menos. Depois, isso de novo, consumo estagnado. Consumo estagnado, a gente viu o IDH agora há pouco, estagnado, sem melhoria, ok? Então, inclusive, existia um plano do governamental de instalar trocentos mil termoelétricas nos próximos 13 anos. Isso é uma grande bobagem. O autor fala isso, não sou eu falando. O autor fala isso o tempo todo no livro, ele cita algumas vezes, não cita só numa parte, que é uma grande bobagem governamental, que como alguém pode dizer uma coisa dessa? É um absurdo. Okay? Próximo, carvão. O problema do carvão brasileiro é que ele é uma porcaria, sinceramente. Primeiro, não estamos falando de carvão vegetal, estamos falando de carvão mineral. A gente não tem lá tanta reserva e o nosso carvão, ele quando queima deixa muito resíduo. Ele é muito ruim para a geração de energia. Ele poderia ser muito bem aproveitado de outras formas. Por exemplo, em vez de carvão, ele ressalta a utilização de madeira. A gente pode falar assim, poxa, madeira, tem gente falando até mal de produção de papel e celulose, do que a substituição de sacola plástica por sacola de papel, mas inclusive tem gente no TED falando isso, ok? Só que a questão é que você fazer geração de madeira, você promove plantações de madeira, ok? Não estamos falando de perda de biodiversidade, ok, engenheiros ambientais, estamos falando apenas de efeito estufa e impacto ambiental. Então, quando a gente pensa em termos de efeito estufa, queima de madeira para produção de mais florestas para queima de madeira, é interessante, ok? Termos de efeito estufa, novamente. Então, você fala assim, você está absorvendo CO2 na floresta para queimá-lo depois, ou vice-versa. Então, você tem um ciclo e isso seria mais interessante. E você fala assim, nossa, mas que coisa mais pré-histórica, que coisa mais revolução industrial, você não vai nem usar um combustível elaborado, você vai usar madeira na sua forma bruta. Saiba que existe muito disso em vários países, Canadá, Suécia, o pessoal realmente usa madeira de uma forma relevante de produção. Na África também é utilizado, mas como a gente vincula muito a África a subdesenvolvimento, então vamos falar que Canadá usa muito madeira, realmente não só nas lareiras, como você deve estar pensando, eles usam para geração de energia em âmbito governamental, ok? E a gente aqui descarta. Xisto e turfa, de novo, primeiro, não é trufa, é turfa. Não existe estudo no Brasil, de novo, nossas reservas são meio difíceis, não existe muito mapeamento, complicado de usar, nebuloso. Então isso aqui é uma grande dúvida. Energia solar. Bem, energia solar você provavelmente já imagina. Custa muito para produzir e custa muito para instalar. É uma energia das mais dispendiosas que tem. Incrível que pareça, depois a gente tem um problema muito sério. Sabe o que acontece com a energia solar? As nossas placas solares existentes hoje, elas estão convertendo da ordem de 1% da energia total que elas recebem. 1%. A taxa é muito baixa. Essa conversão está muito ruim. E como custa muito manter as placas em funcionamento, ela exige uma movimentação programada para seguir sempre o sol, igual o girassol faz, né, a planta. Tem ali no reino vegetal inspiração, tem que fazer sistemas mecanizados que consomem energia, movendo as placas para que elas possam absorver. Absorção muito baixa, você quer uma absorção melhor, a placa custa muito caro. Ele fala assim, isso aqui é uma coisa que ele acredita muito, pessoalmente o autor. Mas precisa de desenvolvimento e pesquisa. Sem isso, não vai adiantar. Ok? Energia nuclear. Energia nuclear é uma energia limpa, mas que o problema eterno sempre vai ser a ameaça que ela produz. Ok? Energia nuclear tem um resíduo que não tem jeito, ela vai ser um problema sempre, como lidar com esse resíduo. Para quem vive num mundo preocupado com ataque terrorista, ter uma usina nuclear, ter um estoque de resíduos nucleares, nunca é muito bom. E o mais interessante de tudo é que, de novo, por manobras políticas e governamentais, nós não temos mais no país a tecnologia necessária para enriquecer o césio nem o urânio. Então a gente não consegue mais usar. Então a nuclear, basicamente, hoje em dia, esqueça, ok? Não vai funcionar no Brasil, a gente não tem tecnologia para isso hoje, a gente não tem como aplicar. Isso diz o próprio autor. Inclusive ele se foca, que coisa infeliz da onde se foi instalar as usinas nucleares no país, certo? Num dos melhores cartões postais.
Energia das marés. Energia da maré é um negócio assim, um bicho de sete cabeças, porque você consegue tanto tentar extrair energia das marés com a mudança de temperatura, você consegue tentar extrair energia das marés pela oscilação por causa das ondas, e você consegue tentar extrair fazendo olha a situação, mini hidrelétricas em bacias protegidas, que com a maré alta elas sejam preenchidas, e quando a maré vai baixando, que elas girem em pequenos rotores para que se produza energia em baixíssima escala. Novamente, apesar de toda a engenhosidade parecer, imagina situação 1, a dificuldade de você instalar isso num litoral todo, porque a geração é muito baixa. Então você teria que quase que ocupar praias inteiras para você ter uma geração relativamente efetiva. Depois, não existe estudo e nada comprovado em grande escala que faça isso ser uma medida aprovável em termos de governo para um país. Ok, e a questão do biogás é que o biogás é muito localizado. Se você é do estado de São Paulo, provavelmente você já ouviu falar do Aterro Bandeirantes. O Aterro Bandeirantes é um grande exemplo de sucesso, geração de energia através do metano, que vem da decomposição do material orgânico que é colocado no aterro. Só que a questão é que funciona muito de forma localizada, você não tem grandes produções constantes, você não tem localidades muitas para fazer, você não tem, de novo, estudos que comprovem a capacidade de usar isso em termos de governamental para um país inteiro. Então não consegue geralmente formar uma matriz energética. Então biogás, novamente, você tem uma forma muito difícil de você pensar em usar esse método para uma matriz energética. É muito interessante, se você está envolvido em algum projeto, parabéns, mas é muito variável. Petróleo. Bem, petróleo, tudo é convertido em unidades que a gente chama de BEP, que é o barril equivalente de petróleo. Um barril de petróleo equivalente dá em torno de 1.700 quilowatts, ok? Então é uma energia bem grande, dá para fazer bastante coisa, é muito interessante, porém petróleo não vai durar muito mais aí para frente, isso todo mundo já é consciente. O que deve fazer ele perdurar mais um pouco em relação aos custos de vários campos de petróleo que existem que não estão em atividade. Sim, apesar de todo o alarmismo, alguns campos de petróleo têm um custo muito elevado de funcionamento. E com um custo elevado de funcionamento, eles estão inativos, esperando que esse preço do petróleo suba para que eles tenham margem de lucro para voltar a explorar. Isso vai acontecer provavelmente em algumas áreas do pré-sal, e isso também acontece em alguns lugares dentro do próprio Estados Unidos, que tem alguns campos que têm esse custo elevado, é muito difícil a exploração do petróleo, ou petróleo de mais baixa qualidade. O petróleo ele é muito variável, ele é um composto de várias matérias orgânicas, então você pode encontrar todo quanto é tipo de coisas dentro do petróleo. Existem petróleos de muitas qualidades diferentes. Existe petróleo do qual você extrai materiais bons para gás natural, etc. Existe petróleo que você extrai outros tipos de material. Então ele também tem isso no petróleo. Ele não é um material homogêneo, que nem muitas vezes a gente pensa. Ele é muito variável. A qualidade dele e o uso dele depende muito de onde veio esse petróleo e qual é o tipo desse petróleo. Ok? Então vem aqui algumas notas do autor que fica para o futuro para a gente pensar. Primeiro que o petróleo está estimado aí para durar mais no máximo uns 40 anos. No máximo, de acordo com o autor. Gás natural, aquela ideia de 20 anos, então, novamente, ele é curto prazo. Curto prazo, 20 anos para matriz energética é muito pouco. Então o petróleo não vai durar muito mais, o gás natural não vai durar muito mais. O que mais que você tem? Madeira deveria ser considerada. Seria muito interessante considerar madeira, mas dificilmente isso chegue ao ponto do governo. Ele fala para, olha para as indústrias de papel e celulose, elas têm muito que ensinar para a gente nesses termos. Biomassa, se você gerar ela na cogeração, ok, mas biomassa, só para queimar biomassa, ele fala que não chega a ser muito melhor, não tem eficiência comprovada, ok? Então, agora a gente tem alguns itens para finalizar sobre o método das matrizes brasileiras e o que o autor considera que seriam ações medidas a serem tomadas logo em seguida. Ok, então agora as medidas que o autor recomenda serem tomadas logo, em termos governamentais, são: primeira, pró-álcool. Teria que voltar ativa, pró-álcool, primeiro, para que você já pudesse ter essa revitalização da indústria de cana-de-açúcar para esse fim.
Biodiesel, que é aquele diesel que eu falei, que na verdade é álcool com aditivos que aí fazem com que ele possa se tornar um veículo de locomoção, com combustão para também outros tipos de transporte, não só carros de passeio, ônibus e caminhões. Deveria ser também explorado em solo nacional, hoje ele é todo exportado. Então biodiesel em solo nacional, por favor. Usar motores com esse álcool também. Ter mais motores de fábricas que usem esse tipo de combustível. Plantio de florestas energéticas. Florestas para produção de energia, como ele falou, com utilização de madeira, essas coisas assim. Ele recomenda para a gente começar. Também, estudar indústrias. Principalmente papel e celulose. Porque essas indústrias energeticamente são autossuficientes, inclusive algumas vendem energia de volta para as operadoras, para as distribuidoras, ok? Então, esses são alguns itens que ele classifica como dos principais medidas para serem tomadas desde já. Ok, pessoal? Bem, esse foi o resumo do livro, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua paciência. Se inscreve no canal aí se gostou para acompanhar. Vamos ter mais alguns materiais aí no futuro. Abraço!